Então, gente, agora a gente vai falar de uma questão da banca Consulpan, tá? Cuidado quando vocês forem fazer prova, porque tem a Consulpan e a Consulplan, ou alguma coisa assim. São bem parecidos os nomes, né? Então, preste bem atenção qual que é a banca, embora elas tenham nome parecidos, são bancas diferentes, mas também as perguntas têm um caráter parecido. Eu, honestamente, não gosto muito dessa banca, eu acho que ela coloca algumas pegadinhas nas provas, eu acho que ela cobra, às vezes, um conteúdo que não é aquele conteúdo mais clássico, e isso, muitas vezes, é difícil, né? Dificulta para a gente, e ela faz muito a escrita que está aqui nessa questão. Então, se vocês olharem a escrita dessa questão, tem assim, ó, a terapia com PIP possui efeitos indesejáveis, dos quais pode-se excluir. Então, em vez dela perguntar qual é o efeito desejável, ela dá uma volta. E aí a gente, respondendo questão, cansado, na hora da prova, um monte de pergunta para responder, de outras matérias também. Quando a banca faz isso, às vezes a gente sofre com a interpretação, tá? Então, a PIP possui efeitos indesejáveis, dos quais podemos excluir. Então, o que ela está querendo? Um efeito desejável, algo positivo, entenderam? E isso eu acho que dificulta um pouquinho em relação a essa banca. Eu não gosto de perguntas assim, porque eu acho que nos confunde. Mas vamos lá, dessas aqui, qual você marcaria, gente? A. Diminuição do retorno venoso, podendo comprometer o débito cardíaco, principalmente em situações de hipovolemia. B. Risco de hiperinsuflação em situação de ajuste inadequado da ventilação. C. Diminuição da lesão pulmonar causada pelo ventilador. D. Diminuição da força dos músculos inspiratórios. Então, gente, é para a gente anotar um efeito que não seja um efeito indesejado, certo? Então, nesse caso, seria C, né? Diminuição da lesão pulmonar causada pelo ventilador. Isso aqui que eu acho chato, entenderam? Acho que a banca dá uma volta aí na hora do cansaço, da hora da gente responder muitas questões. Às vezes a gente pode não conseguir interpretar. Então, se você for fazer concurso dessa banca, toma bastante cuidado com isso, tá? Tem que estar muito atento o tempo todo, né? Então, o nível de atenção muito, muito alto, tá joia? Então, vamos lá, pessoal. Eu peguei e deixei aqui também um slidezinho que fala sobre PIP, né? PIP é algo que muitas vezes a gente tem dúvida, tá? E aí eu coloquei aqui alguns efeitos que ela pode ter. Vou deixar aqui para vocês, né? Esses slides estão disponíveis, e aí vocês podem acrescentar, mas só para a gente lembrar o que é a PIP, tá? A PIP é a pressão expiratória final, né? No final da expiração, então, é uma pressão positiva que tem como objetivo melhorar a oxigenação arterial em situações clínicas em que ocorra dificuldade na troca gasosa. Então, a PIP, ela é usada para melhorar a troca gasosa, né? Para aumentar a capacidade residual funcional. Ela vai ter efeitos pulmonares, efeitos colaterais, né? Principalmente se ela não for bem dosada. E além desses pontos aqui, eu acabei não colocando nesse slide, mas eu peço que vocês olhem quando quem vai fazer concurso aí próximo, principalmente concurso hospitalar, as repercussões hemodinâmicas do uso da PIP, que é algo que as bancas perguntam bastante também. Isso é fácil de achar, tá? Mas tem repercussões hemodinâmicas, que vão ser alterações, né, no funcionamento do ventrículo, né? E assim por diante. Então, eu acho que é interessante de dar uma olhadinha, tá, gente? Especialmente quem vai fazer concurso hospitalar aí nos próximos dias. Próxima questão, FGV. FGV, eu gosto muito da FGV, eu acho que ela faz pergunta direta, mas ela é uma banca difícil. A FGV organiza muito concurso de tribunal. Então, quem vai fazer concurso de tribunal, quem pretende fazer concurso de tribunal, já vai estudando, porque normalmente é a FGV que é contratada, tá? A gente vê a maior parte das questões, a gente vê isso aqui, né? Que é questão de tribunal.
É uma banca que eu gosto, por quê? Porque ela é clara, ela não fica rebuscando muito. Mas é uma banca difícil, por quê? Porque ela faz perguntas difíceis. Então, muitas vezes, ela aprofunda em alguns temas, a gente tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Então, quem for fazer prova da FGV tem que estudar muito, tá? Muito mesmo. Essa questão aqui, particularmente, eu acho fácil, mas vamos ver o que é que vocês acham, tá? Então, está falando aqui, mulher de 36 anos, história gestacional de 4 partos vaginais, procurou serviço de fisioterapia uroginecológica, com quadro de incontinência urinária de esforço, com impacto negativo na qualidade de vida. O principal objetivo fisioterapêutico, no caso, é A. Fortalecer os músculos que aumentam a pressão abdominal. B. Melhorar a coordenação dos músculos pélvico-troncanterianos. C. Otimizar a propriocepção durante a micção. D. Fortalecer os músculos do assoalho pélvico relacionado com o controle da micção. E E. Evitar a deterioração da qualidade de vida. E aí, gente, o que às vezes é difícil na FGV? Se a gente parar para olhar isso aqui, vocês vão perceber que tem alternativas que claramente estão erradas, tá? Mas tem alternativas que estão certas. Só que ele está pedindo para mim isso aqui, ó, o principal objetivo. Então, ele está pedindo a mais correta. Isso é o que dificulta a prova da FGV muitas vezes, porque tem mais de uma aqui que eu poderia assinalar, tá? Então, é claro que eu quero evitar a deterioração da qualidade de vida, mas esse é meu principal objetivo, será? Não é, tá, gente? Então, o principal objetivo é fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Então, esse aqui, como eu disse para vocês, eu chamo a atenção, é o problema da FGV. Muitas vezes, em muitas provas e muitas questões, a gente encontra mais de uma alternativa que está correta, mas ela quer a mais correta, né? No caso aqui, principal objetivo. Ou ela quer a mais errada, se fosse a incorreta. Tá joia? Então, tomem bastante cuidado com isso se forem fazer essa prova. Próxima banca Copese. Então, banca Copese, vamos ver aqui a questão. Ah, desculpa, gente, deixa eu só comentar uma coisa. Por que eu coloquei essa questão aqui? Incontinência urinária é a alteração, né, da urogineco, é a doença que mais cai em provas, tá? A alteração, a disfunção que mais cai em provas, ok? Então, estou colocando aqui coisas que caem bastante, tá bom? Próxima questão. Aqui está perguntando o seguinte, olha só. São contraindicações absolutas para a prática de exercício físico em programa de reabilitação cardiopulmonar extra-hospitalar, fases 2, 3 e 4, exceto. Então, aqui, de novo, a mesma coisa que eu disse de uma banca anteriormente aí atrás. Ó, ele pergunta, ele fala sobre contraindicação absoluta, mas ele não quer saber a contraindicação. Na verdade, ele quer saber o que não é uma contraindicação absoluta. E isso é o nó na cabeça, né? Isso é a problemática de bancas que muitas vezes dão essa rebuscada aí no enunciado. Então, toda vez que vocês identificarem esse padrão, tem que ligar a anteninha, né? Tem que ficar mais atento, tem que prestar mais atenção na pergunta. Às vezes a gente lê a primeira vez, lê rápido, lê errado, né? Essa aqui é o tipo de questão, gente, que você tem que ler com atenção redobrada, né? Então vamos lá, pessoal. Se vocês tivessem que marcar, vocês saberiam qual que é a alternativa que está correta e que a gente deveria marcar? Então, endocardite infecciosa, angioplastia coronariana, diabetes mellitus descontrolado, angina instável, com menos de 72 horas de estabilização, ou insuficiência cardíaca descompensada. Então, assim, tem 4 contraindicações absolutas e tem um caso que não é uma contraindicação absoluta. Você tem que marcar esse caso, tá joia? Já decidiram? No caso aqui, gente, o que não seria uma contraindicação absoluta seria a angioplastia coronariana, que é o exceto. E aqui eu coloquei, tá? A listinha de contraindicações que a gente tem lá nas diretrizes brasileiras de reabilitação cardíaca. E aí também, por que a gente está chamando, por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso, né?
Porque reabilitação cardíaca, gente, aqui, ó, reabilitação cardiovascular, também é um tema muito frequente, especialmente quem vai fazer prova hospitalar. Estude as diretrizes de reabilitação cardiovascular de 2020, podem ler o resumo, mas também eu aconselho que leiam na íntegra, para ter um entendimento bem global. E o problema das diretrizes é que tem muita coisa, como essa listinha aqui, que a gente muitas vezes tem que decorar, tá? Então, isso aqui é o tipo de coisa que é o tipo de questão difícil, não é uma questão fácil. Porque no universo de tudo que a gente tem que saber para uma prova, aqui a gente tem alguns pontos que são aqueles pontos que a gente tem ainda que martelar bastante. Mas se vocês olharem com calma depois essa listinha e as alternativas que a gente tem aqui, copiou, colou. Então, nas diretrizes, gente, as bancas muitas vezes copiam e colam a frase. Por isso que eu falo, tem que estudar as diretrizes a fundo, tá? Bastante. Vamos lá, próxima questão, banca Fadenor, tá? Uma banca também muito pequena, não conheço bem, não tenho muito o que falar dela, não. Aqui está falando, né, nessa pergunta, gente, ele está pedindo o seguinte, ó, característica de lesão muscular de partes moles, e está pedindo para a gente assinalar a correta. Vamos ver, qual que você assinalaria, tá? A sinovite resulta em uma inflamação da bainha sinovial que recobre um tendão, podendo ser causada por estresse acumulativo ou esforço repetitivo. Beleza? Vamos para a próxima. B, fala o seguinte: a entorse resulta no estiramento leve da fibra muscular ou do tendão, com preservação do ligamento da cápsula articular, podendo levar à perda de função. C, a contusão resulta em uma ruptura capilar, sangramento, edema e resposta inflamatória, podendo ser resultante de um golpe direto. D, a bursite resulta em espessamento da bainha tendínea que reveste uma articulação, estando relacionada frequentemente a um trauma. E a distensão resulta em alongamento excessivo da estrutura musculotendinosa associada à ruptura da membrana sinovial e à perda de função. E aí, pessoal, qual que você marcaria? Você já tem uma resposta? A resposta correta é a letra C, a contusão, tá? Então, a contusão é quando a gente tem um trauma fechado. Você tem ruptura de capilar, sangramento interno, né? Forma um hematoma, edema, resposta inflamatória, e muitas vezes a contusão é resultado de golpe direto, né? Então, bateu. A primeira fala da sinovite. A sinovite é a inflamação da região da cápsula articular, da região de uma articulação sinovial. Do jeito que está falando aí, me parece mais tenossinovite. Então, se tivesse escrito aqui, em vez de sinovite, tenossinovite, por exemplo, a tenossinovite de Kervine, poderia estar correta. Entorse, gente, causa lesão de tendão, beleza? Bursite, inflamação da bursa, né? Não da bainha tendínea. E a distensão está relacionado, gente, ao músculo, não à membrana sinovial. Então, aqui só para passar, né? E aqui características de lesões musculoesqueléticas, lesões de tecido mole. Próxima banca, Fundatec, próxima questão. Vamos lá, essa aqui é uma questão fácil, mas é uma questão que a gente não pode errar, tá? Então, a hora que a gente lê o enunciado, paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, com queixa de parestesia no trajeto do nervo mediano, região anterior do polegar, segundo, terceiro, metade do quarto dedo da mão direita. À noite, acorda com dor e formigamento, quase sempre acompanhado de sensação oníricas. Durante o exame físico, a inspeção estática pôde evidenciar, ao nível da mão, atrofia difusa na área correspondente à inervação do mediano. Apresenta manobra de túnel de Falley positiva. Qual a patologia que mais se encaixa no quadro? Gente, resposta direta, né? Sem medo de errar.
Não pode errar uma questão dessa. Síndrome do túnel do carpo. E aqui, nesse enunciado, a banca descreve direitinho as principais características da lesão, né? Então, sexo feminino, idade em torno de 40 anos, acometimento do nervo mediano, dor que acorda a pessoa à noite, sinal de Fallen e de Tinel positivo. Então, aproveitem também essas informações corretas para revisar, porque nas provas aparece tudo isso. E síndrome do túnel do carpo ainda cai bastante, tá? Das síndromes ocupacionais, a síndrome do túnel do carpo ainda é a que mais cai nas provas, tá joia? Então, não pode errar, né, gente? Próxima questão, Banda Malk, fala o seguinte, sobre a nomenclatura utilizada para a descrição das órteses, assinale a alternativa correta em relação à órtese TLSO. E aí, gente, você olha essa pergunta, você sabe responder? Então, coloquei ela aqui por quê? Porque essa nomenclatura das órteses, e muitas delas fazem isso, está relacionado com a região onde essa órtese estabiliza, tá? Poderia aparecer OTLS ou TLSO. A TLSO é a sigla em inglês, tá? A OTLS é a sigla em português, que é órtese tóraco-lombo-sacra, tá joia? E aí, se vocês precisarem nas provas, muitas vezes relacionado à órtese vai ter essa questão, né? Então, relacionado com a estrutura que ela estabiliza. Por exemplo, a gente tem a AFO ou a OTP em português, órtese tornozelo-pé, tá? Então, sempre relacionado à região que a órtese estabiliza. Problema principal de pergunta de órtese não são essas perguntas que têm a sigla, né? Então, aqui vocês já entenderam como que vocês vão trabalhar com a sigla. O problema são as órteses que têm nome próprio. Aí, essa aí a gente tem que queimar um pouquinho mais de neurônio, né? Conhecendo, lembrando, por exemplo, a órtese de Dennis Brown, pé torto congênito, a órtese curta de reação ao solo, reação do solo, é uma órtese para marcha agachada, e assim por diante. Então, tem questões mais difíceis em relação a órteses, que são essas órteses de nome próprio, tipo Milwaukee, Boston e assim por diante. Mas essas que aparecerem, gente, só a sigla, não percam questão por conta disso, tá? Lembrando que se o ozinho aparecer na frente é em português, se o ozinho aparecer no final é em inglês, né? Porque no inglês o ortoses vem no final, tá joia? Então, aqui no caso, órtese da região tórax, torácica, lombar e sacral, beleza? Bora lá, banca FCC. FCC para mim faz prova difícil, tá joia? FCC eu acho difícil, eu acho que pergunta coisa que muitas vezes a gente não tá dentro daquele rol, né, dos assuntos principais que a gente estuda para concurso. Presta atenção nessa questão, gente, vê se você saberia responder. Por exemplo, essa aqui é uma questão difícil, na minha opinião. A TENS pode ser utilizada para o tratamento da incontinência urinária de estresse, pois a liberação do opioide causaria diminuição da pressão do detrusor, elevação da pressão uretral e da capacidade vesical. B, ela ativaria os receptores nicotínicos M1 e M3, que são os receptores mais importantes para a contração do detrusor humano. C, inibe a atividade beta-adrenérgica, promovendo o relaxamento da bexiga. D, a atividade colinérgica aumentada facilita o relaxamento da bexiga. E o aumento da força muscular gerado por essa corrente diminui a perda urinária. E aí, gente, honestamente aí, né? Você saberia responder essa questão? Para mim, essa questão aqui, eu sempre falo, tem algumas questões nas provas que são questões para especialista, né? São questões que aprofundam. Porque a gente está muito acostumado a estudar incontinência urinária e estudar que para o tratamento da incontinência urinária a gente usa a cinesioterapia, que são os exercícios de Kegel, a gente usa o FES, né, para fortalecimento das fibras, a gente usa o biofeedback, mas o TENS a gente quase não vê, tá? Então, tá aqui a resposta.
essa é a resposta. Eu vou falar para vocês, sinceramente, eu também não sabia, né? Daí depois eu fui dar uma olhadinha e fui estudar. Então, a liberação de opioides endógenos, que é o que o TENS causa, né? O que o TENS provoca, causa diminuição da pressão do depressor, elevação da pressão uretral e da capacidade vesical, que é a capacidade da bexiga, né? E aí, as outras alternativas, gente, sempre vai ter uma coisinha ou outra que está errado, isso nos ajuda. Então, por exemplo, na B não é nicotínico, é muscarínico, tanto que tem M1 e M3, né? Então, não seria. Bem, a atividade adrenérgica relaxa a bexiga. Então, se você inibe a atividade adrenérgica, você contrai a bexiga. Então, tá errado. A atividade colinérgica contrai a bexiga. Então, a colinérgica não relaxa. E aí, o aumento da força gerado pela corrente TENS não aumenta a força. Então, o que poderia ajudar a responder essa questão seria eliminar as outras alternativas. Talvez seja uma via, mas honestamente eu achei uma questão difícil e a FCC faz questões difíceis. Então, a dica é para quem vai fazer prova da FCC, veja se você consegue eliminar as outras alternativas fazendo a análise das informações que estão nelas. Porque às vezes a gente realmente não tem 100% de certeza em relação a essa informação, tá? Essa informação que está na A, como eu disse para vocês, é uma informação que eu desconhecia até eu olhar essa prova, tá joia? Vamos lá. A próxima banca é o ERJ, tá? O ERJ organiza mais concursos no Rio de Janeiro, né? E aí, essa questão fala o seguinte: de acordo com a EISE, um paciente diagnosticado com metástase vertebral, que o exame físico apresenta função sensitiva, então, função sensitiva, porém não motor abaixo do nível, até os últimos níveis sacrais, terá lesão medular classificada como completa EISA A, completa EISA B, incompleta A, incompleta B, tá? Então, aqui, gente, a gente vai ter uma questão que tem como gabarito a letra B, tá joia? E aqui só tem um problema para mim. Aqui, se a gente for estudar pela EISA, as lesões B, C, D e E são lesões incompletas, tá? Só a lesão A é completa. Então, para mim, a resposta, na verdade, teria que ser a D. Mas eu trouxe aqui que a banca apresentou desse jeito. Esse é o tipo de questão que cabe recurso, né? É o tipo de questão que a gente tem que analisar direitinho para entrar com recurso. E esse aqui é a tabelinha da classificação de Frenkel. Então, outro ponto é essa tabelinha ela vem caindo bastante também nas provas e desse jeito que a questão colocou, né? Então, descreve lá, por exemplo, a função sensitiva preservada, função motora ausente, como que é a classificação da lesão, né? Então, função sensitiva preservada, maior parte dos músculos com grau de força igual ou maior que 3, qual é a classificação, tá joia? Então, só para a gente passar aqui, mas para mim o correto seria D de dado. Próxima banca, Selecom, tá? Não fique na hora da prova brigando com a prova, tá, gente? Depois vê o recurso. As Telecom fala o seguinte: o teste que avalia a integridade do tendão bicipital no interior do sulco intertrabecular é chamado de. Esse aqui, eu não sei se vocês sabem qual que é o teste: Apley, Argson, Tinel ou Fallen. Então, primeiro que Tinel e Fallen a gente eliminaria porque é do túnel do carpo, né? Ficaria com Apley e Argson. Qual que seria, pessoal? O do sulco bicipital é o Yargson, e eu não sei se vocês sabem, o teste de Yargson foi o mais cobrado nas provas de 2022, tá? Então, preste atenção aí, né? Teste de ombro cai muito, é o que mais cai, não tem jeito, tá, gente? Então, bastante atenção nesses pontos, ok? Bem, pessoal, banca Cetred, uma banca também que é uma banca pequena, vem organizando alguns concursos, perguntas diretas, mas com aquele viés, né? Aqui no caso ela está perguntando, ó, incorreto.
e está falando sobre a osteoporose. Então, fala assim, ó, a osteoporose é uma doença que caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando o osso enfraquecido e predisposto à fratura. Sobre os fatores de risco que contribuem para o aparecimento, marque a alternativa incorreta. Então, o que favorece o aparecimento de osteoporose? Alcoolismo favorece? Sim. Vida sedentária favorece? Sim. Água sem flúor? Pouca exposição ao sol? Sim. Estresse? Sim. Então, nesse caso aqui, o fator que não favorece é a água sem flúor. A água sem flúor, ela favorece o aparecimento de cárie no dente, né? É algo que a gente não estuda muito na fisioterapia, tá, gente? Mas só para vocês saberem, né? A água que a gente usa normalmente ela é tratada com flúor para ajudar justamente a prevenir esse tipo de problema. Mas aqui, né, a gente tem que pensar quais os fatores que favorecem a osteoporose, e no caso aqui a gente achou um fator que não favorece. Pessoal, aqui são algumas características que eu trouxe, tá? Então, algumas questões, né? Eu trouxe uma questão mais ou menos de cada banca, trouxe questões certas, erradas, trouxe os detalhes sobre algumas bancas, as bancas principais, justamente para a gente pensar e também mostrar, né? Que muitas vezes pode ter ali questões para a gente realmente eliminar a alternativa, a gente sempre pensar, raciocinar com o máximo de inteligência possível para acertar o maior número de questões, tá? Bem, vamos terminando por aqui, e a gente se encontra em breve em um próximo vídeo. Deixa eu só parar a gravação.